Olá pessoal, minha saudação e informação de que está começando mais um momento de estudo bíblico. Hoje a gente vai focar os olhos em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a igreja lá na cidade de Listra. E assim, assuntos diferentes podem ser tirados desse texto bíblico aqui, até mesmo termos que nós utilizamos como sincretismo. Você já ouviu falar do que é sincretismo? Ou o ecumenismo, quando se fala dos cultos ecumênicos, de unir diferentes religiões. Isso está implícito e está presente também no texto bíblico de hoje, que fala da palavra de Deus sendo proclamada em Listra. A gente vai falar um pouquinho então desses termos, falar um pouquinho, especialmente olhando para o texto, do que aconteceu lá, pegando um e outro exemplo, outra situação atual, alguns pormenores, enfim. Mas também esse é um texto que nos fala mais uma vez do poder do Evangelho pregado, de forma que as pessoas ouviam e havia uma transformação naquele lugar, a começar por cada pessoa individualmente. Também o texto fala sobre um milagre, uma ação de Deus quando algo não natural acontece, algo diferente a partir da ação de Deus, das conversões e assim por diante. Tá legal? Então aí o convite para que você, um pouquinho de paciência, acompanhe, oriente-se, quem sabe abra a Bíblia em Atos capítulo 14 para a gente acompanhar um pouco dessa história da igreja cristã, mais uma vez dizendo que a gente está pegando esses tópicos da história da igreja em diferentes lugares para relembrar e pensar também na história da igreja aqui no nosso local. Eu, aqui como pastor da comunidade local, a Comunidade de Cristo de Porto Alegre, que está celebrando 120 anos nesse ano de 2022, então a gente está pensando, olhando para os textos de uma maneira bem simples, direta e lembrando a atuação da igreja, da palavra de Deus nesses locais, tá bem? Mais uma vez o meu convite para que você curta esse canal, como também este vídeo, e também participe colocando os seus comentários aí. Eu falei de sincretismo, falei de ecumenismo, o que vocês acham? Será que o sincretismo é algo positivo na igreja cristã? Será que as igrejas cristãs deveriam ser mais ecumênicas? Em que sentido que o ecumenismo é positivo, negativo? E por que eu estou falando isso? Bom, eu só vou poder dizer a razão de mencionar esses termos e esses assuntos com base no texto depois que lê-lo. E por isso quero começar a ler agora, desde já intercedendo que o Espírito Santo de Deus nos guie, tanto no meu falar, na minha conversa, como também no ouvir de vocês aí e nas nossas reflexões em geral. Beleza? Certo? Vamos então à Bíblia Sagrada, vamos abrir lá em Atos, capítulo 14, Atos, capítulo 14. Vamos dar uma olhada então para esse texto e vamos dar uma conversada sobre ele. Vamos lá. Lá em Atos 14, no capítulo 1, diz assim: a mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Como assim a mesma coisa? Mais uma vez aqui se repete a pregação do Evangelho em diferentes partes. Acontece mais uma vez aqui a perseguição, né? E nesse sentido, a mesma coisa aconteceu. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Então, normalmente segue aí uma perspectiva, uma ação comum de Paulo. Paulo sempre ia primeiramente aos judeus. Afinal de contas, toda a fé do Antigo Testamento estava agora se concretizando, encontrando o seu sim, como diz a Escritura, né? Concretizando a profecia em Cristo. Então ele sempre anunciava Jesus como o Cristo profetizado, prometido no Antigo Testamento. Por isso começava também através dos judeus, né? E em seguida um círculo concêntrico ia para outras pessoas. Isso é bem natural. Em Atos 1:8 começa, né? O ide, levai o evangelho, diz que primeiro
em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e por fim até os confins. Essa é uma ideia sempre presente no livro de Atos dos Apóstolos. E também em cada região, em cada local, aqui também isso acontecia com os círculos menores. E aí diz assim: mas os judeus que não creram atiçaram os não-judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Mas aí diz assim que os moradores da cidade estavam divididos, alguns apoiavam os judeus e os outros eram a favor dos apóstolos. E o versículo 5 diz: então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades no distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. Eu quero aqui focar, inclusive, então, a igreja em Listra, que é os próximos versículos, mas comecei aqui pela atuação em Icônio, para mostrar mais uma vez como essas circunstâncias se repetem. A pregação do Evangelho, a conversão, a alegria, mas também as perseguições. E Jesus tinha deixado isso muito claro. Inclusive nessa situação que implica na fuga, eles saíram de lá e foram para Listra. Se você pegar a Bíblia em Mateus 10, 33, Jesus diz isso, né? Se perseguirem numa cidade, vão para outra, continuem anunciando o Evangelho. Também Jesus disse: quando não forem aceitos, olha, batam as sandálias, tirem o pó das sandálias e sigam adiante. Né? Então tem esta perspectiva. Ao mesmo tempo tem a persistência, que Paulo mostrava muitas vezes mesmo nas perseguições. Tá certo? Vamos adiante então agora, entrando aqui no versículo 8 e seguintes. Atos 14, versículo 8 e seguintes. Diz assim: na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo. E Paulo viu que ele cria, que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua, na língua licaônica: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Então aqui, quando eles falam dos deuses, está presente aqui a mitologia greco-romana, a religiosidade greco-romana, né? E a visão de que, olha, os deuses vieram até nós diante desses milagres. Antes de comentar dessa questão aí dos deuses, percebam aqui esse milagre. É sempre importante dizer que houveram sinais, prodígios, milagres por parte dos apóstolos, confirmando a pregação deles. Mas também é importante dizer que se Paulo ajudou este homem que era aleijado, ele não ajudou todos os aleijados da região. Então há uma singularidade aqui, há um espírito de exceção e que ocorre também por meio da fé. Vocês viram o texto dizer assim: vendo que ele tinha fé. Muito curioso, muito bonito essa graça. E os sinais, sobretudo, não eram somente uma prova de fé do homem aleijado, não quer dizer que os outros homens aleijados e não foram curados não tinham fé, mas era uma confirmação da pregação que ali estava acontecendo. Tá? Então, o apóstolo Paulo ficou bastante tempo lá em Icônio. O livro de Atos descreve uma e outra situação, é importante perceber isso. E aqui em Listra também ele ficou bastante tempo anunciando, pregando lá para os judeus. Eles se converteram, muitos voltaram à fé em Jesus. E aí ele conta esse fato, que é esse milagre, como eu falei assim, de uma maneira singular, da cura deste aleijado. E aí ele conta a reação do povo. E é aqui que nós queremos então nos apegar um pouquinho mais.
Eles disseram, os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Aí olha o que aconteceu. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Paulo e o de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade e o sacerdote desse deus, com D minúsculo, trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Quando os dois souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram para o meio da multidão e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Depois eu volto aqui ao versículo 15, né? Mas então perceba aqui o que aconteceu dentro da religiosidade deles, né? A religiosidade greco-romana. Eles tinham esse panteão de deuses, entre eles Júpiter e Mercúrio. E é interessante que nos livros da história, nos registros das histórias, conta que um poeta chamado Ovídio tem um poema que circulava muito naquela região, que falava de Júpiter e de Mercúrio, desses dois deuses. Eles contam que um casal já de idosos, deixa eu até dizer aqui qual que era o nome deles, desse casal, só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Ele se chamava Filemon, e a esposa dele receberam na sua casa, sem saber que eram esses dois deuses, né? No caso Júpiter e Barnabé. Júpiter e Mercúrio, os deuses romanos. E aí tem um poema então que tem essa descrição dessa mitologia, e esse povo então muito ligado a essa religiosidade, quando viu as palavras, o jeito de falar e o milagre que Paulo e Barnabé fizeram, eles, com certeza, está se repetindo aquilo que diz lá no poema, né? O Júpiter e o Mercúrio vieram até nós. E é interessante assim que Júpiter era o principal, digamos, nesse panteão, e era a imagem mais distinta, enfim. Isso foi atribuído ao Barnabé, né? E Mercúrio, que era o porta-voz dos deuses que falava, foi atribuído a Paulo, porque Paulo falava, pregava, anunciava um pouco mais. E aqui então acontece a palavra que eu disse lá no início aqui do nosso estudo, né? A palavra sincretismo. O que é, afinal de contas, sincretismo? Se você colocar aí no Google, algo assim, você vai encontrar essa expressão. Na verdade é uma fusão de diferentes religiões, assim, né? Então, uma religião tem algumas características, outras se reúnem, se fundem, então há ali um sincretismo, né? Muito se lembra que nas religiões afros, né, provindas aí com a escravidão para cá, traziam então seus, entre aspas, orixás, enfim, e aí relacionavam com deuses, aliás, com santos católicos, né? Então ali acontecia uma fusão, uma mistura, né, de religiosidade. Alguns dizem que isso continuava bem distinto, né, que era só uma maneira de tapear aí os chefes, mas houve sim ao longo do tempo uma fusão, uma mistura. Será que isso é positivo? Até que ponto a igreja puramente cristã deve se contentar com o sincretismo? Interessante que alguns textos sempre lembram que com os costumes de diferentes partes da Europa também houve uma fusão com o cristianismo, né? Sempre atribuem, por exemplo, assim, a questão, dando um exemplo apenas da comemoração do Natal. Naquele tempo, no Natal, os povos comemoravam né, o nascimento de um outro Deus, enfim, né? Então eles agora relacionam com o nascimento de Jesus, né? Então há uma fusão aí. Como preservar a
pureza do Evangelho e da fé cristã com esse sincretismo é sempre um dilema. Até que ponto respeitar as culturas, né? Óbvio que respeitar as culturas se deve sempre, mas a que ponto que podemos mudar o conceito da fé com o sincretismo? E aí a gente quer dar uma olhada como é que o Paulo e o Barnabé reagiram, né? Vocês já devem ter lido, mas eu volto a ler aqui o versículo 14. Quando os dois apóstolos souberam disso, souberam do quê? Que eles queriam oferecer um culto a eles, né? Enaltecer, sei lá, fazer uma caminhada, carregar eles no colo, né? Júpiter e Mercúrio, adorarem praticamente, né? Adorarem. Vamos ver como eles reagiram. Só o versículo 14, então, como eu estava dizendo, quando os dois apóstolos souberam disso, a gente percebe por esse versículo que há um tempo, não foi tudo num único instante, houve um tempo ali, né, de pregação, de conversa, de diálogo das pessoas. Nossa, eu acho que é o Júpiter, eu acho que é o Mercúrio, enfim, houve um tempo aí, isso não foi num único instante. Então eles se organizaram, disseram, vamos fazer um movimento em favor desses dois caras. Então os apóstolos foram os últimos a saber. E o versículo então diz, quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correndo para o meio da multidão. Sempre é bom lembrar que, biblicamente, o povo judeu em especial, né? Aí no caso Paulo e Barnabé tinham esse costume também, era um protesto, era um gesto extremo para mostrar que as coisas estavam erradas. Então, por isso, rasgaram as suas vestes. E aí disseram, amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, o mar e tudo que existe neles. E aí ele continua o discurso. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Então essa foi a palavra dos apóstolos, rasgaram. Não façam isso. Nós somos apenas seres humanos como vocês, né? Cara, a gente está falando isso para que vocês justamente abandonem essas coisas de idolatria, de adorar deuses que não existem. Adorem o Senhor que fez o céu e a terra, manda as chuvas, cuida de vocês. Esse foi o discurso emocionado, né, vibrante aí dos apóstolos. E ainda diz o versículo 18, mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifícios a eles. Então, aí é um fato, né? Um momento que se descreve, aí eu li agora até o versículo 18, e é muito curioso, assim, né? Por que eu falei em sincretismo? Porque vocês notam aqui que eles tinham essa religiosidade, estava acontecendo uma fusão aqui. E daqui a pouco Paulo e o Barnabé poderiam dizer assim, pois é, ok, é a religião deles, vamos fazer uma mistura aqui, né? A gente cede um pouco aqui, eles cedem um pouco lá, a gente faz uma fusão e acontece um sincretismo. Mas quando se trata de adorar a Deus, Ele é um Deus zeloso, exclusivo. De tudo que existe, há o Criador e o resto tudo são criaturas que não devem ser confundidas. O Senhor Deus diz claramente no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Logo, quando algo, ainda que no ambiente cultural, como o sincretismo, se fale em misturar as coisas, biblicamente, na fé cristã, não é razoável. Não é razoável. E ainda que pareça ser por bom senso, não é razoável. Há uma adoração exclusiva que o primeiro mandamento assim nos coloca, né? E também aqui, pensando no primeiro mandamento, eu falei que lá no início que também o assunto da idolatria estaria presente.
se percebe isso também, né? A gente falou aí de algum sincretismo e falamos também desse termo idolatria quando a gente pensa em adorar algo que não é Deus, seja algo considerado como Júpiter, Mercúrio, ou seja os próprios apóstolos, entende? Então está aqui a figura de Paulo, eles estavam adorando Paulo, Barnabé, não, e aí a expressão bíblica é interessante, tá? Eles dizem no versículo 15, nós somos apenas seres humanos como vocês, sujeito aos mesmos sentimentos que vocês, ou seja, nós também somos pecadores, somos criaturas, somos seres humanos como vocês. Está muito claro isso. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Isso também ocorreu com Pedro, né? Pedro também, tentaram adorar o Pedro lá se a gente vê Atos 10, 26, ele disse, não, eu sou um ser humano como vocês. Se a gente pensar também lá no livro de Apocalipse, lá tem a revelação, Apocalipse quer dizer revelação, então quem escreveu foi João, Deus revelou, né, através de um anjo que falou para João. E nesse contato com este anjo, esse ser celestial, diz que João cai de joelhos, né, e quer adorar o anjo, e o anjo também diz, não, adore a Deus, eu sou só uma criatura como você, né? Então aqui nessa circunstância em Listra, Paulo e Barnabé, rasgando as vestes, era um ato extremo, deixaram muito bem claro as coisas, que somente Deus é o Criador e somente Ele deve ser adorado. E nesse episódio também aqui a gente percebe pelo discurso de Paulo e Barnabé, o quanto eles foram também assim fiéis e corajosos, né? Porque quando eles começaram a dizer, eles assim, estamos aqui anunciando o Evangelho para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Olha como o Paulo foi corajoso, né? Alguém poderia dizer, mas é um desrespeito com a cultura local, né? Bom, Paulo respeitava a crença múltipla. Basta ver, por exemplo, quando ele prega lá em Atenas, né? Ele fala da religiosidade das pessoas, mas em meio a essa liberdade ele aponta, olha, mas vocês querem crer? Tudo bem, mas há um só Criador. Ele continuava anunciando esse um Criador e convidava eles a abandonarem isso que não serve para nada para crer no Criador. Está bem claro aqui no texto, né? E depois de ter pregado essa que a gente chama de lei, né, para eles darem conta do erro, ele aponta para Deus como o único ser criador, como que cuida e mantém todas as coisas, né? Ele diz que fez todas as coisas boas, dá o alimento para vocês, né? A manutenção da vida e dá alegria para vocês. Esse é o Deus pregado em Cristo Jesus, que renova a alegria, que é o Deus da vida, do poder. É a pregação de Paulo. Então aí um grande perrengue que a pregação da palavra trouxe à cidade de Listra. A gente está pensando na igreja, nos diferentes locais. Isso aconteceu lá em Listra. Tá? Lembrando que a cidade de Listra, também de Icônio, está numa região maior que era identificada pelos romanos como a Galácia, né? Tem inclusive a carta que Paulo escreve aos Gálatas, naquela região lá. E o que acontecia em todo local? Pregação do Evangelho, né? Sinais como esse da cura desse aleijado. E o que tinha em todo lugar? Perseguição. Diz o versículo 18 o seguinte: mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar... esse aqui eu já li. É o versículo 19. Diz assim: alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão e apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Incrível. Mas quando os cristãos se juntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Esse é o versículo 20, o último que eu li aqui, tá? Então, olha só, dentre as muitas perseguições que Paulo sofreu,
foi aqui em Listra que ele foi apedrejado. Lá em Coríntios, na carta aos Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala das perseguições que ele sofreu, ele fala assim, que 3 vezes ele foi chicoteado, né? Uma vez foi apedrejado, é essa aqui, né? Apedrejado. Você já deve ter pesquisado, visto, né, que havia essa pena de morte por apedrejamento. Aqui então ele foi linchado, né, publicamente. Não foi no mesmo instante, repito, não era no mesmo instante ali de Júpiter e Mercúrio, foi depois, né, vieram os judeus e coisa e tal, sempre veio dali a perseguição, os judaizantes, digamos assim, e né, que identificavam em Paulo uma heresia por anunciar Jesus. Então ele era perseguido por anunciar Jesus, essa era a sua cruz, digamos assim, né? Então ele foi apedrejado ao ponto de, sei lá, desmaiar, eles acharam que estava morto. Normalmente tinham esse costume de levar o corpo para fora da cidade, ser entregue, né, às aves de rapina. E os cristãos foram lá, e para ter uma ideia de como Paulo deve ter sido machucado, né, teoricamente ele desmaiou, enfim. E aí o que faz ele? Ele levanta e entra na cidade de novo. Grande gesto de coragem, destemido Paulo, sabendo que, sobretudo, lhe convinha viver e pregar o Evangelho. E isso ele fazia, né? É interessante, em outras partes da Bíblia, lá em Gálatas 6, 7, né, Paulo escreve essa carta que vai, inclusive, para esta região, e ele diz que ele carregava no corpo as marcas de pregador do Evangelho. Quem sabe, marcas de pedradas, cicatrizes de chicoteadas, tudo pela pregação do Evangelho. Quando ele escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 3,11, né, ele fala, que perseguição eu sofri. E ele cita Listra, né, como também Icônio, que ele teve que fugir. Que perseguições. No entanto, Paulo continuava obstinado, porque tinha visto a glória de Deus. E não era nenhuma perseguição ou sofrimento passageiro que tiraria dele a ênfase de pregar o Evangelho. Estava aí muito, muito claro. Então esse texto, ele nos fala aí, eu falei do sincretismo, né? A gente poderia pensar um pouquinho até no tal do ecumenismo, né? O ecumenismo, que é essa ideia de as religiões se unirem, né, em torno de uma causa, que é de fato um discurso muito bonito, né? Jesus ora pedindo que os cristãos sejam um. Esse é o ecumenismo restrito, né? O lato seria de todas as religiões, mas o restrito da fé cristã, e mesmo na fé cristã não existe, né? E aí a gente pode se perguntar, então isso é um erro de todos nós, deveríamos viver juntos e misturados, devíamos viver unidos, mas não podemos anular também aquilo que a palavra de Deus nos diz. O zelo pelo ensino da Bíblia deve ser levado em conta, e isso não cai com a oração para que sejamos unidos. Inclusive, assim, já que a gente está refletindo sobre a igreja local, inclusive com respingos da igreja aqui no nosso local, na Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre, é interessante lembrar que lá em 1817, na comemoração dos 300 anos da Reforma, porque a Reforma aconteceu, né, quando pregou as teses, né, lá então foi em 31 de outubro de 1517, na comemoração dos 300 anos, o rei, ele tentou lançar um edito que era chamado de União Prussiana, que previa que todos calvinistas e luteranos e essa religião evangélica como geral ficasse unida numa só. E a ida de luteranos para os Estados Unidos, fundando lá o Sínodo de Missouri, você pode pesquisar um pouquinho melhor dessa história, já tem a ver com isso, né? Eles queriam viver em paz, mas sabendo que não podiam tirar nenhum tio das Escrituras,
por consciência de fé, não queriam simplesmente se misturar. Isso pode parecer um pouco de pretensão, mas também é uma fidelidade à palavra. Então temos que olhar aqui para Paulo, Barnabé, as suas reações e o quanto custa a fidelidade a Deus e, sobretudo, também descansar e saber que Deus cuida de nós e age pelo seu evangelho transformador. Mais uma vez aqui, então, no estudo de hoje, nesta palavra anunciada lá em Listra, nós temos a certeza de que a palavra proclamada nunca volta sozinha, nunca volta vazia, mas ela cumpre o propósito dela, né? Assim como as chuvas, a água que vem, rega a terra, né? O profeta Isaías, e faz o que apraz, fazendo germinar a semente, crescer, assim também a palavra de Deus. Por mais que ela encontre espinhos, pedras, ela cumpre a sua função, porque a semente é poderosa e ela faz germinar, né? Muito bem, pessoal. Meu desejo é que esta palavra, mesmo em meio às perseguições, frutifique também na vida de cada um de vocês. Também desejo assim que a gente possa sempre pensar e repensar a nossa fidelidade a Deus, né? Os nossos sincretismos também, né? Até fiquei pensando no nosso Natal, né? Que o Natal e a Páscoa, que a ênfase está muito mais no Papai Noel e no Coelhinho. Bom, são seres mitológicos, talvez como Júpiter e Mercúrio, e nesta idolatria atual que se dá muitas vezes, né? Alguém diz que o shopping é um novo templo, né? O templo, enfim, desse consumismo, desse nosso jeito de viver, o quanto que isso também não se mistura com a nossa fé singela no Natal e na Páscoa, e o quanto que nós aceitamos ou não aceitamos essa mistura com o nosso ensino. Apenas uma reflexão aí pra gente. Certo, gente? Obrigado aí por me ouvirem durante esse bom tempo, nessas reflexões a partir de Atos 14. E que a paz de Jesus esteja contigo, que a tua constância nas orações, na meditação também sejam perseverantes, orando pelos que estão doentes, pelos que estão passando por dificuldades, orando pela nossa nação, orando por todo mundo. Que Deus também esteja contigo, te fortalecendo nas perseguições que talvez você sofra, nas dificuldades e tentações. Que a graça de Deus te acompanhe, hoje e sempre. Amém. Até a próxima.